Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça e com o teu poder, edificando a tua igreja. Amém. Amém, irmãos? Hoje chegamos ao final da primeira carta a Timóteo. E como a carta toda, versículo a versículo, capítulo a capítulo, Paulo vai avançando em como deve ser o funcionamento de uma igreja e o estilo de vida que aqueles que se dizem cristãos têm que desenvolver. E o capítulo 6 vai encerrar como se fosse um grande resumo de vários princípios que Paulo traz nas suas epístolas. Ensinamentos importantes, ensinamentos que muitas vezes só vão aparecer aqui nessa epístola. Então vamos ao nosso texto base. 1 Timóteo 6, versículo 11 diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. De que coisas aqui que Paulo está falando a Timóteo? Primeiro, manter distância dos falsos mestres. Isso está, e seus ensinos, isso está no início do capítulo. E aí, nos versículos anteriores a esse, ele fala daqueles que, correndo atrás da riqueza, se afastaram do caminho da verdade. Então, o que Paulo está falando? Que determinadas coisas na nossa vida a gente tem que fugir. Determinadas coisas não se flerta com ela. Você não fica de namoro. Você não fica de paquera com aquelas coisas. Você simplesmente vai e se afasta. Determinadas coisas não são nem para se aproximar. Determinados relacionamentos, determinadas situações. Tudo isso eu tenho que tomar muito cuidado. Muitas vezes, de maneira indevida, eu me aproximo de coisas que eu não deveria. Veja, Paulo está falando aqui para um líder da igreja, camarada maduro, um presbítero, uma das figuras mais importantes da igreja primitiva. O primeiro bispo de Éfeso. Timóteo era uma figura proeminente. E Paulo dá orientação, olha, foge dessas coisas, se afasta dessas questões loucas, se afasta desses ensinos dos falsos mestres, se afasta de querer ser rico, foge dessas paixões. E aí, Paulo vem com uma lista, veja, é literatura hebraica. Paulo está tentando, através de alguns exemplos, resumir aquilo que é importante na vida cristã. E o que ele fala aqui, ó, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O que ele está fazendo aqui? Está fazendo um resumo da vida cristã. Se tornar parecido com Cristo, amar os irmãos, servir na igreja, viver uma vida cristã verdadeira. Não apenas isso, versículo 12, ó. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O que Paulo fala aqui? Veja, que a vida cristã, muitas vezes, ela é uma milícia, ela é uma batalha. O que é uma milícia? É uma luta. É uma batalha. Entendeu? É um caminhar. É um prosseguir. A vida cristã não é apenas festa. A vida cristã não é apenas bênçãos, embora existam momentos alegres, embora existam momentos de bênção, embora existam momentos felizes, vai chegar o momento onde vai haver a luta, onde você vai ter que se esforçar, não para ser salvo. Você vai ter que se esforçar para cumprir a carreira cristã.
Existe um plano de Deus que está se realizando na sua vida. Esse plano passa por altos e baixos, por momentos bons e momentos ruins. No momento bom é muito mais fácil, mas no momento ruim requer esforço. Então, assim, Paulo está falando de realidade de vida cristã. Muitos de nós temos uma visão do Evangelho, onde é um Evangelho apenas de bênção. Não, isso não é Evangelho. Tem momentos bons? Muitos. Tem momentos alegres? Nossa, uma infinidade. Mas todos nós temos o dia mau. E aí Paulo faz um comentário, essa questão de toma posse da vida eterna. Não é que ele ainda não tinha vida eterna, isso daqui é uma figura de linguagem. Entendeu? Eu vi alguns comentaristas falando até de uma questão jurídica, lembrando uma questão jurídica, uma questão regimental, tipo assim, olha, essa atitude que você está tendo de militar a boa milícia mostra que você é alguém salvo. Entendeu? As minhas atitudes mostram o que vai no meu coração. O meu testemunho mostra quem de verdade é o primeiro, porque aqui ele fala, olha, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, lembra? Você chegou num batismo público, você confessou que você era pecador, você confessou que Jesus era o seu Deus, você confessou que Ele era o Senhor da sua vida, que você sinceramente tinha entregado sua vida a Ele e que estava disposto publicamente a andar em novidade de vida. E através daquele batismo, você reconhecia aquilo como um símbolo, que ao descer as águas você estava sendo sepultado com Cristo. E estava morrendo para esse mundo. E ao se levantar, simbolicamente, levantando uma nova criatura para uma nova vida em Cristo. E Timóteo, como nós, fizemos isso publicamente. O que Paulo está querendo lembrar? Olha, Timóteo, você se esqueceu do dia que você foi batizado? Não, não é isso. Paulo está querendo lembrar, olha, lembra a quem você confessou como o Senhor da sua vida. No momento difícil, lembra quem foi que te resgatou. No momento difícil, lembra que você foi sepultado com Cristo. No momento da tentação, lembra que você agora é nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Timóteo, lembra, você fez isso diante de várias testemunhas. E hoje você foi colocado na liderança de uma igreja. É isso que Paulo está falando aqui. Vão haver momentos em que você vai se segurar naquilo que é verdade, naquilo que é de fato concreto. Quando os dias difíceis chegam, a gente só se segura no poder de Deus e nas verdades de Cristo. Quando eu vou deitar, muitas vezes o medo vem na minha mente. Muitas vezes é o medo da enfermidade, muitas vezes é o medo da insegurança, muitas vezes é o medo da carência financeira. São nesses momentos que eu tenho que lembrar quem é o meu Senhor, quem é aquele em qual eu confiei a minha vida. É para esses momentos difíceis. Por quê? Porque para dia de festa, muitos de nós nem precisamos lembrar de Deus. Alguns nem agradecem. Está errado, deveria agradecer. Agora, no dia mau, é a sua fé. Que fé? Você só pode ter fé em duas coisas. Ou em Deus, ou no Deus Trino, ou no poder de Deus. Como que o mundo evangélico brasileiro interpreta a fé? Ele troca a palavra fé por esperança.
Então, quando ele fala eu tenho fé, na verdade ele está dizendo que ele tem esperança. Eu posso ter esperança? Posso. Mas é uma esperança no poder de Deus, é uma esperança naquilo que Deus pode fazer. As pessoas por aí, talvez você já tenha visto, não, mas eu tenho fé que Deus vai me dar. Como se aquela frase de efeito, como se aquele ânimo inabalável é que fosse produzir algo. Isso é confiança no poder do homem. Se eu acho que se eu tiver o ânimo inabalável que Deus vai me dar algo, e que eu vou conseguir aquele algo, a minha confiança não está em Deus, a minha confiança está em mim, no meu ânimo. Então o erro não está em você confiar, o erro está em você confiar em você. Diferente você falar, olha, eu confio que Deus é bom, eu confio que Ele é justo, eu estou pedindo isso para Ele, e o que for da vontade dEle, com certeza eu vou ter. Ponto, não, vírgula. E a minha alegria é que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. E como eu creio na sua bondade, eu confio, porque Ele é o meu Pai, o meu Salvador. Percebe? Isso é uma confissão correta. O que nos ensinam por aí no falso evangelho? Que quando você não alcança uma bênção é que você não acreditou. Irmãos, imagina Deus esperar você ter fé em alguma coisa para te dar algo. Nós somos tudo perdido. Nem para salvação a gente prestaria. Nós prestaríamos. Porque antes da graça nos alcançar, antes de eu nascer de novo, nascer da água e do Espírito, eu era inimigo de Deus, eu não buscava Deus, eu estava morto. Como que um morto espiritualmente busca Deus? Nem a fé para ser salvo era minha, foi uma graça que Deus me concedeu. Eu nasci de novo, e a consequência imediata foi amar a Deus. E ao amar a Deus, entrar numa aliança com Ele. Então assim, tem esperança? Sim, esperança é bom. Mas tem uma fé correta no poder de Deus. E naquilo que Ele pode fazer. E uma confiança inabalável, que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Mesmo você não compreendendo. Deus não é obrigado a dar satisfação para você do que Ele faz. Tem crente que acha que Deus é obrigado a dar satisfação de tudo. Está errado. Deus faz o que Ele quer. Ah, eu não me conformo que meu pai morreu. Olha, a vida do seu pai foi Deus que deu, Ele tirou. Percebe? Ah, eu não me conformo que Deus fez com que eu perdesse meu emprego. Mas quem deu o emprego foi Deus. Ele deu, Ele tira. Louvado seja Deus. Nós queremos ter explicação de tudo. Nós achamos que Deus tem que dar satisfação de tudo. Ele não tem. Muitas vezes nós somos ministrados no nosso coração pelo poder do Espírito Santo, através das verdades das palavras, da palavra de Deus, através de uma palavra sábia de um irmão. E aí eu tenho uma explicação de algo que aconteceu. Mas entenda, você não vai compreender tudo. Não espere compreender tudo. Existem coisas que vão passar anos para você entender. E existem coisas que vão passar anos e você não vai entender. Talvez na eternidade. Mas entenda, Deus não é nosso servo, nós somos servos de Deus. Milita a boa milícia, caminha, cumpre a carreira, avança, para de mimimi, seja forte, tenha uma fé madura, pratique a piedade, o amor, tudo aquilo que tem que ser feito. E vai para frente, seja feliz em Cristo. Amém?
Continuando, versículo 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Paulo fala do testemunho de fé de Jesus diante de Pôncio Pilatos. Isso aqui é muito importante, até o próprio Jesus deu testemunho diante das autoridades. Até o próprio Jesus. Jesus foi condenado por aquilo que ele falou, por aquilo que ele viveu. Jesus foi obediente até o fim, até a morte, e morte de cruz, uma morte terrível. O que Paulo está falando aqui para Timóteo? Olha, Timóteo, guarda o mandamento. O que é o mandamento? O mandamento são as verdades da palavra de Deus. O que as pessoas querem fazer? As pessoas querem pegar essa palavra mandamento aqui e encaixar os 10 mandamentos no formato da lei. E querem obrigar as pessoas, inclusive, a guardar o sábado. Eu já vi gente no ensino errado falando, não, você tem que guardar o mandamento. Paulo mandou Timóteo guardar o mandamento. O mandamento aqui é o conjunto. Sempre que Paulo fala do mandamento, é o conjunto de doutrinas. Porque quando Paulo fala da lei, ele é claro, ele usa o termo a lei. Cada escritor bíblico tem sua característica. Então a característica de Paulo, quando falava da lei de Moisés, ele era claro, a lei. Entendeu? O mandamento aqui é o conjunto de tudo aquilo que Paulo havia ensinado, da mesma maneira que Timóteo tem que guardar o mandamento, tem que ter o testemunho público. Nós cristãos também temos que guardar os mandamentos do Senhor e ter o testemunho público. Para vocês terem uma ideia, se o número não estiver errado, o Novo Testamento tem 1006 ordenanças. Que o pessoal fala, nossa, o Antigo Testamento eram 618 leis. O Antigo Testamento era pesado, era nada. O Novo Testamento são 1006 ordenanças no imperativo. O problema é que quando eu lido com versículos onde Deus fala, orai sem cessar, eu esvazio aquela ordem. Quando eu lido com versículos onde Paulo fala, sede santos, eu esvazio aquela ordem. Quando eu lido com versículos onde o escritor de Hebreus fala, não faz como o hábito de alguns que deixam de congregar, eu esvazio o mandamento. Aí todo mundo é salvo pela graça, aí Deus é o Deus do amor. Aí versículos como esse que falam, guarda o mandamento, fica em segundo plano. E isso gera o quê? Uma consciência sem sensibilidade. E uma consciência que não obedece a Deus. Ao desobedecer, o prejuízo vem. A consequência vem. Então, quando eu vejo algo na Escritura que a Bíblia manda fazer, o meu papel é guardar aquilo no meu coração e tentar praticar. Não estou conseguindo, ora a Deus, Senhor, me dá graça, me capacita, eu não estou conseguindo. Deus sabe se você está tentando. Deus é justo. E lembra da promessa dele, o meu poder se manifesta na tua fraqueza. A passagem fala, digo fraco, sou forte. Forte como? Não é jargão. Não é Flamengo, Corinthians e São Paulo, digo fraco, sou forte. Não é frase de efeito. É uma confiança, olha, eu sou fraco, mas em Deus eu sou forte.
Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que nos separará do amor de Deus? A angústia, a tribulação, as lutas. Nada nos separará do amor de Deus. Nem principado, nem potestade. Quando os crentes falam, olha, Satanás quer roubar a sua salvação, uma coisa errada, ele não pode. Paulo fala, Romanos 8, nada nos separará do amor de Cristo. E lá ele coloca na lista o principado, a potestade, a luta. Ninguém separa. É impossível. O Senhor é um só com o nosso espírito. A igreja primitiva usava o termo amalgamado, que é aquela massinha do dente, onde você junta duas substâncias e faz uma só. E aí passa a ser impossível tirar uma da outra. Está ligado de uma forma tal que formou uma nova substância. O que é essa nova substância? O cristão nascido de novo, onde o Espírito de Deus é um só com o Espírito do cristão. Os dois são um. Isso é um mistério. É uma coisa que a nossa mente não consegue entender. Como que um Deus santo, Criador do universo, onde habita a treva, é um só, com o Espírito recriado de um pecador como eu. Simples, porque você teve que nascer de Deus. Por isso você passou a ser chamado filho de Deus. É a regeneração, o novo nascimento. Aí sim, o nascido de Deus é puro. E aí o Espírito do Senhor pode se tornar um só com o seu Espírito. É muito importante, irmãos, um pouco fora da palavra, mas é muito importante você buscar entendimento do Senhor. O que é ser habitado pelo Espírito Santo. Você carrega no seu espírito o ente mais santo do universo, onde não tem treva nenhuma, somente luz. Com certeza, se você tiver entendimento espiritual disso, a sua postura em todas as coisas vai mudar. E você vai fechar com esse testemunho aqui. E vai ser bem menos imprudente do que muitas vezes você é. Sabe o que eu estou falando aqui? Vou resumir uma palavrinha. Santidade, separação, consagração. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Mas o Espírito tem sobrenome e é santo. Você consumindo um monte de porcaria no celular, na televisão, no computador, você nunca vai ser cheio do Espírito. Buscai as coisas lá do alto. Enchei-vos do Espírito. Amém? Vamos seguir, deixa eu tomar um gole d'água. Versículo 15. O pai é reformado, o filho é pentecostal. Glória a Deus. Versículo 15. Olha que interessante. O 14 ele termina com a seguinte frase: até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que está falando aqui? Da volta de Cristo. Cristo vai voltar. Todo olho verá. Entendeu? Nós, os vivos, seremos transformados, encontraremos com o Senhor nos ares. Antes de nós, numa fração de segundos, que morreram em Cristo, ressuscitarão e encontrarão com o Senhor. É o chamado arrebatamento, a volta do Senhor. Amém? Todo olho verá. Cuidado com o ensino de várias igrejas brasileiras de um arrebatamento secreto. Nas narrativas não tem nada de secreto. Nas narrativas os sinais são claros. Nós vamos ver a ascensão do anticristo.
nós vamos ver a perseguição da igreja, nós vamos ver o falso profeta fazendo maravilhas, nós vamos ver no céu o sinal do Filho do Homem, parecido com o relâmpago do Oriente ao Ocidente. Nós vamos ver a terra cambalear como um bêbado. Nós vamos ver os poderes do céu serem abalados. Nós vamos ver as estrelas e o firmamento se enrolar como um rolo. Não tem nada de secreto. Posso garantir uma coisa para você, pela verdade da Escritura, Jesus não vai voltar amanhã nem essa semana. Agora, já não posso garantir que o anticristo não manifeste na semana que vem. Pode dar um trelelê aí na política e manifestar. De uma hora para outra. Entendeu? O que nós temos hoje são sinais da certeza da vinda. Tá mais próximo? Tá. Qualquer um que lê Bíblia vê. Mas tem muita água para passar debaixo da ponte. Muitas coisas que vão acontecer. Amém? Versículo 16. Um dos versículos mais bonitos. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Irmãos, Deus é luz, ele habita em luz inacessível. Ninguém nunca viu a Deus. Primeiro, Deus é espírito. Agora, o Deus Trino, na pessoa do Deus Filho Jesus, encarnou. Então, o que se pode ver de Deus, você vê em Cristo. Pastor, mas e Moisés, que a glória de Deus passou quando ele estava na fenda da rocha? Aquilo ali é uma manifestação, uma espécie de teofania. O que o homem viu até hoje foram manifestações. Lembra que Deus falou para Moisés, olha, ninguém pode me ver e sair vivo, sem ser fulminado. Para vocês terem uma ideia, quando abriram a tampa da arca em Jabes de Gileade, acho que é Jabes de Gileade, que ela retornou dos filisteus, morreram mais de 70 homens, só com aquela glória que estava dentro da arca. Então assim, ninguém nunca viu Deus. O que você pode ver de Deus está em Jesus Cristo. O que está colocando aqui? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, não é que eu não tenho acesso a Deus. É que Deus, ele é tão magnânimo, ele é tão maravilhoso, ele é tão superior, que para o ser humano normal é impossível se relacionar com ele. Ele teve que vir ao homem. Ele teve que se revelar ao homem. Nós estávamos mortos, estávamos a caminho da sepultura, e Deus veio nos resgatar. Ele se revelou, ele se manifestou, ele escreveu a Bíblia, ele elegeu um povo. Desse povo ele teve profetas. Tudo foi Deus que fez, até a plenitude dos tempos, quando Jesus veio. O que Paulo está querendo mostrar é o seguinte, não queira você, com méritos próprios, se achegar a Deus. Foi Ele que se achegou a nós. Porque para nós Ele está praticamente uma distância que não tem como transpor com méritos próprios. Você só consegue transpor essa distância através da obra da cruz de Cristo. Só assim. Amém? Vamos lá, versículo 17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Olha que interessante, irmãos, naquela época era muito comum, e até hoje,
a soberba dos ricos. Irmãos, cuidado. Se Deus te abençoar, amém. Se Deus te tornar rico, amém. Não tem problema ser rico, não é pecado ser rico. Mas cuidado com a soberba. Entendeu? É saudável, isso é uma palavra minha, tá? Não é uma palavra bíblica, mas é saudável você ter um limite para o uso pessoal da riqueza. Eu creio que é saudável você entender, em cima de 2 Coríntios 8 e 9, que o dinheiro que Deus coloca no seu bolso, ainda mais se for muito dinheiro, é para a obra. Entendeu? É um dinheiro que não é para ser usado apenas ao seu deleite. Entende? Então, assim, cuidado. Se a vida melhorar, cuidado com a altivez. Se você ficar doente, irmãos, você pode ter o dinheiro que for. Se um coágulo parar no lugar errado do seu cérebro, você vira uma planta para o resto da sua vida. Por exemplo, eu vejo o exemplo, e não vou julgar aqui o caso, do grande campeão do mundo, Michael Schumacher, milionário. Foi ajudar uma pessoa de esqui, sofreu uma queda, bateu a cabeça, até hoje é uma planta. Pobre destino. Entendeu? Nós somos frágeis. Qualquer coisa já era. O dinheiro nos dá uma falsa segurança de poder. A cura de uma doença séria, dinheiro não compra. Pode ajudar? Pode. Mas se Deus não der a cura, mesmo a cura através dos médicos, não há dinheiro que compre, senão o rico não morria. Então Paulo aqui está falando, olha, cuidado. Só que olha que interessante, Paulo também está falando, olha, aproveita o conforto que Deus está te dando. Usufrua. Goze disso, aproveite com sua família, faz parte. Se Deus te deu, é para usar. Por quê? Porque tem gente que se torna avarento e não usa o dinheiro. Então aqui são duas armadilhas. Uma é você se tornar soberbo com a confiança no dinheiro. A outra é você transformar o dinheiro em seu ídolo. É o que o versículo nos alerta. Amém? Versículo 18. Ordens aos ricos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Vamos começar de trás para frente. O que é ser comunicável, irmão? Quando você anda nos bairros ricos de uma grande cidade, já percebeu que você não vê ninguém na rua? Tenta ter o acesso a um rico. Você não tem. Agora, eu já vi gente da igreja muito rico, que era acessível. Até demais. O irmão era normal. Entendeu? Todo mundo tinha acesso a ele. Então, se você um dia se tornar rico, lembra, seja comunicável. Reparta o seu dinheiro através do dom de socorro. Guiado pelo Espírito Santo, guiado pela liderança da igreja. Reparta com os pobres da igreja. Traga uma virtude para esse dinheiro. Percebe que nessa passagem está mostrando, olha, aproveita. Eu até vou retirar o que eu acabei de falar. A orientação que eu dei, que existe um limite porque eu não vi a base bíblica. Mas se você linkar esses dois versículos, eles dão base bíblica sim, para que você usufrua das riquezas, mas que também aprenda a repartir. Concorda, Felipe? Está linkado. Uma distração minha. Então é uma opinião minha e também de Paulo. Use o dinheiro, mas coloque um limite, você vai ter que repartir também. E fazer as boas obras. Entendeu? Isso aqui é muito importante. Amém?
Versículo 19, olha o que Paulo vai falar. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Irmãos, outro cuidado aqui, tá? Tem gente que quer pegar essa passagem e dizer que é salvação por obras. Se eu isolar o versículo, eu até posso dizer o seguinte, não, se o rico se encher de boas obras, ele vai ter a vida eterna. Se eu isolar o versículo. Agora, se eu ler o versículo no contexto bíblico, aí eu vou entender que essas boas obras nada mais são que uma prova de que eu sou salvo, de que eu tenho a vida eterna. Lembra, texto fora do contexto é pretexto. Quem usa esse versículo aqui falando de salvação por obras são os católicos. Quem usa a salvação por obras, muitas vezes, são algumas seitas neopentecostais. Salvação por obras é heresia. Se eu disser que a pessoa, para ter a vida eterna, ela precisa praticar boas obras, eu estou dizendo que a obra da cruz do Calvário foi incompleta. E o que é pior, eu estou chamando Jesus de mentiroso, porque quando ele estava na cruz, ele exclamou em alta voz e falou, está consumado, ele sabia o que estava falando, está consumado. E naquele mesmo momento que Jesus entrega o seu Espírito, o véu do templo se rasga de cima a baixo. E a partir dali nós temos acesso ao Santo dos Santos, lugar mais sagrado do templo. Entendeu? Então, cuidado. Boas obras são importantes? São. Mas não podem salvar. Boas obras são sinal de que você é salvo. Se você é salvo, o Evangelho me leva a entender que você vai ter boas obras naturalmente. E elas são as mais variadas. Então, assim, cuidado para não dizer o que a Bíblia não diz. Amém? Versículo 20. Aqui é a despedida final de Paulo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Olha que interessante. O que Paulo fala aqui? Timóteo, se mantém na doutrina. Se mantém no que você aprendeu. E cuidado com a falsa ciência. Veja, existe ciência boa? Sim, se existe a falsa. Existe a verdadeira. Na própria carta de Paulo a Timóteo, você tem ciência verdadeira. Ah, pastor, aonde? Quando Paulo fala para Timóteo, quando você jejuar, não beba apenas água, mas toma um pouco de vinho. Por quê? Porque o vinho é um antibactericida e ajuda nas dores de estômago. Isso é boa ciência. Quando você toma remédio, você está praticando uma boa ciência. Tem crente que fala o seguinte, que tomar remédio é falta de fé. Cuidado! Nós oramos pelas pessoas, oramos. Deus pode curar? Sim. Deus cura quando Ele quer? Sim. Mas quem nos abençoou com a medicina foi o próprio Deus. Existem situações que tem que apelar para a medicina. Por exemplo, eu clamei por alguns anos para Deus curar minhas 2 cataratas. E Deus não curou milagrosamente. Porém, guiou os médicos e deu recurso para que eu pudesse pagar. E eu enxergo bem. Só de eu ter nascido no século XX, eu já tenho que agradecer a Deus. Porque se eu tivesse nascido na época de Paulo, estava cego agora. E nem está podendo ler a Bíblia.
Percebe? Acho que já tem bastante coisa para agradecer. Então, assim, cuidado com a sua relação entre sobrenatural e natural. Nós somos crentes, nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual ama a ciência. A ciência do homem moderno é baseado em grandes homens de Deus que estudaram nas mais variadas áreas. A maior bronca dos ateus, a maior bronca dos materialistas é que os pais da ciência do século XIX, 99% deles são cristãos consagrados, que criam na Bíblia, que criam em Jesus, e que trouxeram a ciência onde ela está. As grandes universidades no mundo foram plantadas por cristãos. Todas elas do Ocidente foram plantadas por cristãos. Hoje já não é mais assim. Agora, a falsa ciência, e principalmente aqui Paulo está falando, filosofias falsas. O ensino dos falsos mestres. Falatórios profanos. Falatórios inúteis. Por exemplo, hoje, eu estava vendo o canal do senhorzinho que é muito crente. Só que a teologia dele é ruim que dói, mas ruim. Ruim que dói, tadinho. Ele é piedoso, ele fala de arrependimento, ele fala da fé em Cristo. Mas as interpretações dos textos são terríveis. Para vocês terem uma ideia, não vou falar o nome para não expor, ele não é tão proeminente, mas, por exemplo, ele estava ensinando que quando Jesus mandou ir atrás daquele homem com o cântaro nas costas, para achar o cenáculo onde ia fazer a ceia, a última ceia, aquele homem com aquele cântaro, ele representa a era de Aquário. Tadinho. Até orei, falei, puxa Senhor, porque você percebe quando a pessoa teme a Deus. Mas a teologia é toda distorcida, foi mal orientada, está ensinando coisa que não deve, é fábula profana. Entendeu? Hoje nós vemos coisas na internet terríveis, judaizantes. Ontem eu estava conversando, falando sobre a morte de Nimrod, conversa de casa, né? E aí eu soltei a frase, eu falei, para mim, quem matou Nimrod foi Shem, que é o filho de Noé. Aí a Paula já brincou, é o Shem, o Moshe. Por quê? Porque os judaizantes têm mania de falar os nomes hebraicos. Por exemplo, já viu essas pessoas na internet que escrevem D, apóstrofe us, para não escrever o nome de Deus? Quem já viu isso? Porque ele não quer dizer, gente, é um absurdo. Já viu o pessoal que não fala a palavra Deus? Já viu o pessoal que não fala a palavra Jesus? Tem que ser Yeshua. Irmão, se não pudesse falar a palavra Jesus, todos os demônios que eu expulsei até hoje pela graça de Deus foi em nome de Jesus. Se não pudesse, o demônio dava uma bolachada na minha cara para criar juízo. Porque quando os exorcistas profissionais se aproximaram do endemoniado e falaram besteira, o endemoniado deu um couro neles e mandou eles embora sem roupa. Os irmãos concordam que se não pudesse usar o nome de Jesus, o demônio nunca seria expulso? O demônio ia falar, não, só sai em nome de Yeshua. Isso aí é falatório profano. Da mesma maneira que outras coisas erradas da internet. Irmão, cuidado com essa turma da internet. O fato do camarada dizer que é pastor não quer dizer que ele é confiável. Você já sabe quem você deve ouvir, você já foi
orientado. Ouça um bom pastor de uma boa igreja histórica. Ah, pode ouvir um pastor de uma comunidade que não seja de uma igreja histórica. Por exemplo, tem o Bruno, que tem a igreja em São Paulo. Ele era de uma igreja que a teologia era uma teologia sofrível, ele era da Renascer em Cristo. Um dos vocalistas da banda Resgate. Você vai lá ouvir o Bruno falar, 95% do que ele fala, certinho, fechado. Entendeu? Então, assim, não precisa também ter aquele modo, não, eu só ouço igrejas históricas. Não, tem gente boa. Tem gente que sabe o que fala. Entendeu? Mas foge de falatório, foge de coisa errada. O meio gospel brasileiro é cheio de história que não devia. O pessoal tira uns ensinamentos, umas coisas sem pé nem cabeça. E quando você vai ver, você está correndo. A turma fala verdades que ela acha que são verdades, mas são sem pé nem cabeça. A Bíblia nunca disse aquilo e a pessoa se vê acreditando em mentiras. Então, assim, muito cuidado. Senão você vai se ver acreditando em coisa que não deve. Não entendeu? Pergunta para mim. É meu trabalho te orientar. Eu vou suprir. E vou também te mandar pregações naquele sentido para você aprender, certo? Entendeu? Não sabe quem eu vi? Bota lá, Augusto Nicodemos, acabou, resolveu. Bota o Hernandes, bota o Granconato, bota o Paulo Júnior, bota o Jonas Madureira, entendeu? Bota o Arival. Tem um monte de gente boa. Entendeu? Gente competente, para você não se ver ouvindo besteira. Entendeu? E para encerrar, olha o que Paulo fala da falsamente chamada ciência. Vou reler o final do 20. Ó, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, vírgula, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Olha que interessante, irmãos. As pessoas que não se afastaram dos falatórios inúteis, abandonaram a fé. Eu conheço gente que foi criado num lar cristão, começou a ir para a internet ouvir os judaizantes. O camarada saiu da igreja cristã, se circuncidou e virou judeu messiânico. Paulo dá um conselho para um ser humano que se circuncida. Um conselho bem simpático. Fala, olha, se castra. Corta fora. Paulo é bem simpático. Mas por que essa pessoa fez isso? Porque ela não se contentou em ficar na sã doutrina. Irmãos, cuidado com muita bandeira de Israel. Cuidado com óleo ungido. Cuidado com gente tocando chofar dentro de igreja. Quer tocar o chofar? Toque. O que é o chofar? O chofar é uma corneta judaica. É um, como é que chama? Berrante judaico. Só isso. Bom, bom, bom. Eu já ouvi gente falando, os irmãos conhecem, olha, não pode tocar o chofar de qualquer jeito, porque desperta o mundo espiritual. Com os olhos assim, meio arregalado. Aí é verdade, irmão. Pataquada. Foge. Veja, em 2 Timóteo, Paulo vai citar Himeneu e Alexandre, que foram atrás da falsa ciência. Foram entregues a Satanás. Decaíram da graça. Entendeu? Cuidado. Pode atrapalhar anos. Tem muita conversa mole.
Use o seu tempo para quê? Para melhorar os princípios básicos da fé. Use o seu tempo para quê? Para orar. Use o seu tempo para quê? Quer ser espiritual? Leia a Bíblia todos os dias e tenha como alvo ler a Bíblia inteira em um ano, de capa a capa. Quer ser maduro? Faça isso. Venha para as reuniões de oração. Venha para a escola bíblica. Se cerque de bons pregadores. Você não vai ter tempo de ouvir pataquada. Se Paulo advertiu Timóteo, presbítero da igreja, maduro, imagina nós que somos simples mortais. Então, assim, com muita sabedoria, com muito discernimento, que nós possamos combater o bom combate, guardar a fé e prosseguirmos para o alvo, que é nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo e fazermos aquilo para o qual nós fomos eleitos, para as boas obras. E a boa obra qual que é? É glorificar a Deus em todos os aspectos da minha vida. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.